Quando a gente pensa em bombeiros, a primeira imagem é água contra fogo, certo? Mas e se uma das armas mais poderosas deles fosse, na verdade, o ar? Pois é, hoje vamos mergulhar fundo num conceito fundamental, a ventilação tática. É a ciência por trás de como eles dominam não só as chamas, mas todo o ambiente de um incêndio. Para começar, uma pergunta que parece simples, mas não é. Num incêndio, dentro de um lugar fechado, o que é mais perigoso que as próprias chamas? O que a gente vê, aquele fogo todo, é só a ponta do iceberg. A verdadeira batalha, a luta pela sobrevivência, é contra um inimigo que, na maioria das vezes, é invisível. E é exatamente sobre esse inimigo que a gente vai falar agora. Porque, olha, dentro de um prédio em chamas, o próprio ar se transforma numa armadilha mortal, e isso acontece muito antes do fogo chegar perto de consumir tudo. Primeiro de tudo, o calor. E esquece o calor de um dia quente na praia. A gente está falando de algo surreal. Os gases superaquecidos podem levar a temperatura de um cômodo a mais de 700 graus Celsius. Para ter uma ideia, um forno de pizza profissional chega a uns 500 graus. Nessa temperatura, a sobrevivência é impossível. O ar vira literalmente uma arma. E junto com o calor vem a fumaça. E sério, não dá para pensar que fumaça é só aquilo que atrapalha a visão. De jeito nenhum. A fumaça de um incêndio é, na verdade, um coquetel químico e letal. É uma mistura complexa de partículas e gases venenosos que, ao serem respirados, atacam o corpo de dentro para fora. E que coquetel, hein? Você tem o monóxido de carbono, o famoso assassino silencioso, que asfixia a nível celular. Tem o gás cianídrico, que chega a ser 20 vezes mais tóxico. O fosgênio, que pode surgir do nada se gases de refrigeração entram em contato com o fogo. E ainda tem a acroleína, uma substância tão irritante que basicamente destrói os pulmões. Cada um deles é uma ameaça gravíssima. Ok, o cenário é esse. Calor extremo, fumaça tóxica. Como é que os bombeiros revidam? Eles não entram às cegas, de jeito nenhum. Eles aplicam uma estratégia muito bem pensada, uma tática, para virar o jogo a favor deles. E o nome disso é ventilação tática. A definição técnica aqui é perfeita. Presta atenção em duas palavras: sistemática e gradual. Isso quer dizer que não é só chegar quebrando uma janela e pronto. É um procedimento calculado, um passo a passo para tirar o perigo de dentro e colocar segurança no lugar, trocando uma atmosfera venenosa por ar respirável. E o contraste aqui na tema diz tudo. De um lado, um ambiente sem ventilação é uma caixa preta, quente, venenosa e prestes a explodir. Visibilidade zero, calor infernal, tudo concentrado. Do outro lado, um ambiente ventilado, a visibilidade é restaurada, o calor e a fumaça são expulsos, o lugar se torna muito mais seguro. A ventilação transforma o caos num cenário controlável. Mas e se a ventilação for feita do jeito errado? A linha que separa o controle da catástrofe é muito, muito fina. Uma decisão equivocada pode acionar duas das armadilhas mais temidas pelos bombeiros: o backdraft e o flashover. Vamos começar pelo backdraft. Imagina a cena, um incêndio num quarto totalmente fechado. Ele queima tanto que consome quase todo o oxigênio ali dentro. As chamas diminuem, quase se apagam. Parece que o perigo passou, né? Mas, na verdade, ele só está adormecido, esperando. O ponto crucial é este. O lugar está cheio de gases combustíveis superaquecidos, mas falta o ingrediente final, oxigênio. Aí, quando um bombeiro abre uma porta, o ar entra de repente e, bum! O ambiente inteiro explode numa bola de fogo que é projetada para fora com uma força absurda. É por isso que os bombeiros são treinados para ler a cena como detetives. Eles procuram pistas. Por exemplo, a fumaça que sai em lufadas, como se o prédio estivesse respirando. Os vidros das janelas ficam escurecidos por dentro com a fuligem. E o mais assustador, eles ouvem com atenção para ver se o ar está sendo sugado para dentro pelas frestas. É o som da fera se alimentando. E essa frase resume o perigo de forma perfeita. Para um bombeiro, uma porta fechada não é só uma barreira. É a tampa de uma panela de pressão que pode explodir a qualquer momento. Agora vamos para a segunda grande armadilha, o flashover. Se o backdraft é uma explosão por falta de ar, o flashover é o momento em que um incêndio que estava crescendo aos poucos decide tomar conta de tudo, de uma só vez. Acontece assim, o calor que irradia da camada de fumaça lá no teto fica tão intenso, mas tão intenso, que eleva a temperatura de todos os materiais combustíveis no cômodo ao mesmo tempo, até o ponto de ignição deles. Não é o fogo que se espalha de um objeto para o outro, é a sala inteira que entra em combustão quase que simultaneamente.
Os sinais são sutis, mas a coisa acontece muito rápido. O calor lá em cima fica insuportável. Começam a aparecer umas chamas pequenas, as chamadas línguas de fogo, dançando na fumaça. E os objetos no lugar começam a soltar seus próprios gases, mesmo sem pegar fogo ainda. É o último aviso antes do inferno se instalar. Ok, já entendemos os perigos. Agora, como os bombeiros agem? Eles têm um arsenal de técnicas para ventilar um ambiente de forma segura e eficaz. Vamos dar uma olhada nas principais. A mais comum é a ventilação horizontal. A ideia é simples: criar uma entrada de ar fresco num ponto baixo e uma saída para fumaça quente num ponto mais alto, de preferência em lados opostos do lugar. Basicamente, criar um corredor de vento para empurrar a fumaça para fora. Mas e quando não dá para fazer essa corrente de ar na horizontal? Ou quando o fogo está no sótão? A solução é ir para cima. É a ventilação vertical. Ela usa a física a favor. Como o calor e a fumaça sobem naturalmente, fazer uma abertura no telhado, bem em cima do fogo, é como tirar a tampa de uma chaminé, permitindo que toda a pressão e o perigo escapem. E quando a natureza precisa de uma ajudinha, entra em cena a ventilação forçada. A gente está falando de equipamentos mecânicos, como ventiladores gigantes que empurram o ar fresco para dentro, pressurizando o ambiente e forçando a fumaça para fora. Ou exaustores, que literalmente sugam o perigo. É a ventilação natural, só que turbinada. E a escolha da técnica não é aleatória, é pura estratégia. Como a gente vê aqui, a ventilação horizontal é ótima para um fogo que ainda está mais contido, com janelas e portas por perto. Mas se o fogo já chegou no teto ou o prédio quase não tem janelas, a ventilação vertical se torna essencial. Cada cenário exige uma ferramenta específica. No fim das contas, fica claro que a ventilação tática é um balé de alto risco. É a aplicação da termodinâmica, da química, num dos ambientes mais hostis que se pode imaginar, onde cada decisão, cada movimento tem consequências imediatas. Mas quando executada corretamente, os benefícios salvam vidas. Os riscos de explosão diminuem drasticamente. As equipes de resgate ganham visibilidade para encontrar vítimas. O ataque ao fogo se torna mais direto, mais seguro. E o mais importante de tudo, aumenta a chance de todos, civis e bombeiros, voltarem para casa em segurança. Então, da próxima vez que você vir um caminhão de bombeiros, lembre-se disso. Eles não estão só jogando água no fogo. Eles estão manipulando pressão, temperatura e o fluxo de ar. Eles estão usando a ciência para lutar contra o caos. Porque bombeiros não combatem apenas o fogo, eles comandam os elementos.